Vamos ao segundo tempo da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Ele fala sobre como fazer o time jogar ao seu gosto, também sobre rendimento, né? Já que o Vasco tem jogado dois tempos de uma maneira distinta, o elenco de top 8 e Felipe Coutinho, tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Baixão, bom dia para todo mundo. E sábado, às 6h30 da noite, a bola vai rolar. E como vai rolar? Lá em São Januário, infelizmente a gente não vai poder estar lá. A CBF não aprovou o nosso credenciamento. É sempre um problema quando o jogo é em São Januário. Vasco e Fortaleza é a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, antes de começar a coletiva do Fernando Diniz, o Gui Camarda, que foi apresentador do canal do Edmundo, Ed, né, algum tempo atrás, agora ele tem um canal próprio de Vasco, e ele falou uns dias atrás sobre uns investidores ingleses estariam interessados na compra da SAF do Vasco. E o Pedro não quis ouvir os investidores e depois o Vasco usou o canal oficial para desmentir os jornalistas, dizendo que iria processar criminalmente o jornalista. Bom, o Gui Camarda dobrou a aposta, disse que tem provas, inclusive materiais, sobre o que ele reportou, e que se for processado, ele vai mostrar essas provas. Vejam. Fala pessoal, desculpa a demora, vim aqui para esclarecer de forma objetiva o que tem sido comentado aí nos últimos dias sobre o Vasco e o investidor interessado no clube, tá bom? Primeira coisa, sim, teve o contato de uma empresa estrangeira interessada em investir no Vasco da Gama, lá em 2024, começo de 2024. Uma empresa com sede em Nova York, presença também em Londres. Esse interesse foi real e eu afirmo isso com base em provas documentais e também testemunhais, tá bom? Pela credibilidade, né, pela minha credibilidade e proximidade com pessoas do futebol, eu acabei auxiliando nos contatos do intermediário com o investidor e os representantes do Vasco, certo? É verdade, sim, que o Pedrinho não se reuniu diretamente com os representantes dessa empresa. E isso acabou gerando uma frustração do lado do investidor, né? E a percepção da recusa partiu do intermediário, tá? Ele que me contou sobre isso. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que a diretoria estaria aí negociando com duas empresas para assistir um jogo de sábado em São Januário contra o Fortaleza. Bom, não quero que seja mais uma na cortina de fumaça. Da diretoria, a gente sempre, de todos os políticos do Vasco, antes que venha fãs do Pedrinho, tem que ter um pé na frente e outro atrás. Bom, vamos ao primeiro tempo, né, segundo tempo, desculpe, da entrevista coletiva de ontem, lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, e o Fernando Diniz falou como colocar um time para jogar ao seu gosto. Vejam. Obrigado pela pergunta. Eu acho que isso já aconteceu no jogo do Lanús, e aconteceu muito mais até do que eu esperava que fosse acontecer no primeiro jogo. E os jogadores, acho que eles, pelo que eu sei também, os jogadores também gostaram do que eu vim para cá, então já tinha uma conexão mesmo antes da minha chegada.
Então a gente tem um bom caminho para percorrer. Eu estou de fato bastante confiante, estou muito feliz de estar aqui. Eu sei do tamanho do desafio, eu sei a posição que o time está na tabela, eu sei das dificuldades nas Copas, mas eu acredito muito no trabalho que a gente vai fazer coletivamente, um trabalho de muitas mãos. Não é só comissão técnica e jogador. Eu acho que, como eu disse, essa conexão com o torcedor que a gente tem que fazer de tudo para estabelecer o quanto antes, para a gente seguir bem no ano. Também falou sobre rendimento, que o Vasco tem jogado razoavelmente os primeiros tempos e morrido logo no início do segundo tempo. Ele falou sobre isso, inclusive, que pediu para que os seus atletas refletissem sobre o segundo tempo. Veja. Boa pergunta também. Eu acredito que o trabalho, assim, a gente tem que atacar todas as frentes. No jogo do Lanús, para mim, o segundo tempo, o que foi determinante, hoje eu falei isso com os jogadores, passando o vídeo, e fiz eles refletirem, pensar o que aconteceu no segundo tempo. A ideia muito clara que eu tenho, o gol com 8 minutos, ele foi o ponto crucial para a equipe cair de rendimento. Foi abrupto. A gente não começou o segundo tempo mal. A gente começou igual, terminou o segundo tempo. Aí quando tomou o gol, o time perdeu energia, perdeu ânimo, gerou um pouco de dúvida, um pouco de desconfiança daquilo mesmo que a gente estava fazendo, que a gente já tinha mostrado que a gente poderia ganhar do Lanús lá dentro. Quando a gente tomou o gol, parece que a gente, naquele momento, deu uma desistida de que a gente poderia ganhar. Então, para mim, esse aspecto anímico, ele foi muito na frente da questão física e da questão tática. Tá? Ao mesmo tempo, o que tem de positivo? Porque jogar o primeiro tempo da maneira como jogou, lá também não era fácil, porque o momento é muito adverso. Então, os sinais positivos do time, eles foram, para mim, inequivocadamente maiores e mais positivos do que os fatores negativos. Eu acredito que a gente, partindo do que aconteceu no primeiro tempo e melhorar a equipe, e, obviamente, ir preparando, porque aconteceu. O que a gente tem que fazer com o que aconteceu? Aprender. O time não pode desmontar porque tomou um gol, porque o futebol continua como a vida. A vida, quando a coisa acontece e você tem um revés, aquilo pode até te fortalecer. A gente podia ter criado mais ânimo, vamos nos juntar mais e vamos virar o jogo. Se tivesse virado o jogo, teria sido uma coisa muito mais legal se tivesse ficado 0-0 ou se tivesse ganho de 1-0, porque é mostrar superação. Então, quando vem o time aprender que quando vem um momento adverso, não acabou, as coisas não acabaram. Pode ser o início de uma coisa boa. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa parte. Eu acho que quando vem esses momentos de descida no futebol, a gente tem que saber melhorar, porque esses momentos eles podem nos ensinar muitas coisas para a gente fazer um time muito forte. Também falou sobre o elenco top 8, né, dito pelo Pedrinho no canal do Joel, um tempo atrás, inclusive foi pergunta do Joel, se ele concorda ou não sobre essa afirmação do presidente. Veja. Para mim é muito fácil responder essa pergunta, sabe? Foi uma fala que eu sei que gerou um pouco de polêmica, ela é recursiva aqui no Vasco, mas para mim, eu estando aqui, eu só penso em ganhar com o Vasco. Eu não vou colocar aqui prateleira que o Vasco tá. Para mim, o Vasco, a gente vai lutar o Vasco. O mínimo que a gente tem que fazer é pensar que o Vasco pode ser campeão de qualquer campeonato. É o mínimo. E isso para mim não é discurso. Nunca foi na minha vida. Por isso que eu estou aqui. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas foi assim que as coisas aconteceram no Fluminense, aqui do lado. Quando eu estreiei no Fluminense, o Fluminense estava exatamente na mesma posição que está o Vasco. Quando eu estreiei lá contra o Palmeiras, o time era o primeiro da zona de rebaixamento. E não é discurso, é prática. Eu trabalhei um time chamado Audax, que jogou durante 2 meses o melhor futebol do Brasil, quase foi campeão paulista. Isso é uma coisa assim, eu acredito muito no elenco, acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Muito mais do que achar onde está o elenco. Para mim é um elenco que é capaz. Às vezes as pessoas, depois que acontece, as pessoas começam a valorizar todo mundo, valorizar jogadores, depois que tem as conquistas. Então a gente precisa trabalhar e conquistar. É isso que eu penso. E também falou sobre o Felipe Coutinho, e ele mostrou que é um fã do Camisa 11. Veja. É isso, galera! Até o nosso papo editoral na hora do almoço. E boa noite, com o resumo da sexta-feira do Vasco. E também vamos falar sobre Fórmula 1
nessa sexta. Até mais.